Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e emocionantes da humanidade, a saga de José, o filho de Jacó, que viveu no Antigo Egito. Esta é uma narrativa que transcende o tempo, repleta de intrigas, traições, sofrimento e, finalmente, redenção. Imagine, por um momento, a vida de José, um jovem sonhador e cheio de esperança. Filho predileto de seu pai, José era alvo da inveja e do ciúme de seus irmãos. Eles não conseguiam entender como Jacó podia amar tanto aquele menino, a ponto de lhe dar uma túnica de muitas cores, símbolo de seu privilégio. Essa diferença de tratamento gerou uma profunda mágoa nos corações dos irmãos de José. Eles tramaram, então, uma terrível conspiração, planejando se livrar daquele que consideravam o favorito. Em um ato cruel, eles o jogaram em uma cisterna e o venderam como escravo a uma caravana de mercadores que seguia para o Egito. Imagine a dor e o desespero que José deve ter sentido naquele momento. Arrancado de sua família, jogado em uma cisterna escura e, em seguida, vendido como escravo, o jovem sonhador viu seu mundo desmoronar diante de seus olhos. Mas, mesmo naquele momento de profunda adversidade, José não perdeu sua fé e sua determinação. Já no Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Através de sua inteligência, dedicação e honestidade, José conquistou a confiança de seu senhor, que o colocou à frente de todos os seus bens. Tudo parecia estar se encaminhando para um final feliz, até que a esposa de Potifar, seduzida pela beleza e carisma de José, tentou seduzi-lo. Ao rejeitar suas investidas, José foi injustamente acusado de assédio e jogado na prisão. Mais uma vez, José se viu em uma situação desesperadora. Encarcerado, sem perspectivas, ele poderia ter sucumbido ao desânimo e à revolta. Mas, em vez disso, José manteve sua fé inabalável e sua determinação em superar os obstáculos que lhe eram impostos. Enquanto José apodrecia na prisão, sua história tomava um rumo inesperado. O jovem prisioneiro demonstrava uma habilidade extraordinária em interpretar sonhos, e essa capacidade logo chegou aos ouvidos do próprio faraó. Quando o governante do Egito teve um sonho perturbador, José foi chamado para decifrá-lo. Com sua sabedoria e intuição, José conseguiu interpretar o sonho do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó não apenas libertou José da prisão, mas o nomeou como o segundo homem mais poderoso do Egito, responsável por preparar o país para a grande escassez que se aproximava. Imagine a transformação que se operou na vida de José naquele momento. De escravo a prisioneiro, ele agora se tornava um dos homens mais influentes do Egito, com a oportunidade de salvar não apenas o país, mas também sua própria família, que havia sido forçada a migrar para a região em busca de alimento. A história de José se torna ainda mais emocionante quando ele finalmente reencontra seus irmãos, aqueles que o haviam traído e vendido como escravo anos antes. Imagine a cena. José, agora um homem poderoso e respeitado, se depara com aqueles que o haviam condenado a uma vida de sofrimento. Como ele reagiria? Nesse momento, José poderia ter se vingado, poderia ter feito seus irmãos pagar pelo mal que lhe causaram. Mas, em vez disso, ele escolheu o caminho do perdão e da reconciliação. José revelou sua verdadeira identidade aos irmãos e os acolheu com compaixão, reconhecendo que tudo o que havia acontecido fazia parte de um plano maior, orquestrado pela própria mão de Deus. Essa atitude de José é verdadeiramente inspiradora. Ela nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades e traições, é possível encontrar a força para perdoar, para superar o ódio e o ressentimento e abraçar a reconciliação. É uma lição profunda sobre a transformação do coração, sobre a capacidade humana de se elevar acima do sofrimento e encontrar a redenção. Ao mergulhar ainda mais fundo na história de José, somos confrontados com a magnitude de sua jornada e a riqueza de ensinamentos que ela nos oferece. Essa narrativa não é apenas uma sequência de eventos dramáticos, mas uma profunda reflexão sobre a condição humana, sobre os caminhos sinuosos que a vida pode tomar e sobre a importância de mantermos viva a chama da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine o crescimento e a transformação interior de José ao longo dessa jornada. De um jovem sonhador e privilegiado, ele se torna um homem sábio, compassivo e capaz de perdoar aqueles que o traíram. Essa evolução espiritual é um dos aspectos mais comoventes da história, pois nos mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar a força para nos elevarmos acima de nossos próprios limites. A reconciliação de José com seus irmãos é um momento particularmente poderoso, pois nos revela a capacidade humana de superar o ressentimento e abraçar o perdão. Nesse ato de generosidade e compreensão, José demonstra uma maturidade emocional e uma profundidade de caráter que nos inspiram a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos.
À medida que nos aprofundamos na história de José, somos cada vez mais tocados pela riqueza de seus ensinamentos e pela forma como essa narrativa se entrelaça com os grandes temas da condição humana. Ela nos convida a refletir sobre a natureza do poder, da liderança e da responsabilidade. Ao se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, José é confrontado com o desafio de usar sua influência de forma sábia e benevolente. Ele não se deixa corromper pelo poder, mas, ao contrário, utiliza sua posição para preparar o país para a grande escassez e, posteriormente, para acolher sua própria família. Essa demonstração de liderança inspiradora nos lembra de que o verdadeiro poder reside na capacidade de servir aos outros e de promover o bem comum. Além disso, a história de José nos revela a importância da resiliência e da capacidade de se reinventar diante das adversidades. Ao enfrentar a traição, a escravidão e a injustiça, José não se deixa abater, mas encontra forças para superar cada obstáculo e alcançar a redenção. Essa jornada de superação nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, determinação e a convicção de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe a possibilidade de transformação. Gostou desse vídeo? Então nos apoie seguindo o canal e curtindo o vídeo, deixe também seu comentário e meu muito obrigado.